Contra a injustiça, eu quero estar do lado oposto. Contra a censura a violações de direitos humanos, eu quero estar do outro lado. E eu espero muito que o Paulinho da Força não compactue com o Alexandre de Moraes nessas violações. Mas a coisa está tomando um contorno pior. Ora, como é que um acordo com o STF participando, com o Gilmar Mendes e o próprio Alexandre de Moraes participando, vai ser um acordo que vai acalmar o Trump? Impossível. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Corregedoria pede punição para deputados que ocuparam a Câmara. 3 deverão ser suspensos e os demais receberão censura escrita. O corregedor da Câmara dos Deputados, deputado Diego Coronel, do PSD da Bahia, pediu nesta sexta-feira a suspensão cautelar do mandato do deputado Marcos Pollon por 90 dias e dos deputados Zé Trovão e Marcel Van Hatten por 30 dias, pelo motim da oposição que impediu os trabalhos do plenário da Câmara dos Deputados neste mês de agosto. Os 3 tiveram papel de protagonismo no motim. Trovão tentou impor uma espécie de barreira física para o presidente da Câmara, Hugo Mota, retomar o controle da casa, enquanto Pollon e Van Hatten foram os últimos a ceder a cadeira para Mota. E ministro do Lula, Alexandre Padilha, desiste de viagem à Assembleia Geral da ONU. Governo Trump impôs uma série de restrições ao ministro. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou nesta sexta-feira que não participará da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em Nova York. A decisão ocorreu depois de os Estados Unidos imporem restrições à sua circulação no país, válidas também para sua mulher e filha. Antes de Padilha, Fernando Haddad também já havia desistido de viajar aos Estados Unidos. E após a anistia virar dosimetria, surge possibilidade do relator virar alvo dos Estados Unidos. É isso mesmo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro declarou nesta sexta-feira que não aceitará redução de penas como alternativa à anistia ampla, defendida por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em sua fala, ele criticou o relator do projeto, Paulinho da Força, aliado de Alexandre de Moraes, e chegou a fazer um alerta. Abre aspas. Muito cuidado para você não acabar sendo visto como um colaborador do regime de exceção. Fecha aspas. A aproximação de Paulinho da Força com o STF foi chamada por Eduardo de acordo indecoroso e infame. Ele citou a Lei Magnitsky, que prevê sanções a colaboradores de autoridades acusadas de violar direitos humanos, mencionando o ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. Todo colaborador de um sancionado é passível das mesmas sanções. Fecha aspas. Vocês devem ter visto o vídeo do relator da anistia, Paulinho da Força, fala disso daí. Convenceu o Supremo de que nós precisamos pacificar o país. O país não aguenta mais essa polarização. E para pacificar, vai ter que ser uma coisa que talvez as pessoas não concordem muito, mas que é aquilo que o país precisa. Então vamos conversar com o Supremo também, se for o caso. Se tiver dificuldade, se a gente perceber que tem algum ruído no Supremo, para que a gente possa pacificar. Ele apresenta o tema como se fosse algo entre direita e esquerda e que seja preciso encontrar uma alternativa moderada, no meio termo. Só que, pergunto a ele, seria então justo, ao invés de 14 anos de cadeia, por exemplo, para Débora Rodrigues dos Santos, que escreveu com batom numa estátua, perdeu mané, colocá-la então a 7 anos na prisão? Será que isso daí é o justo? É óbvio que não. Contra a injustiça, eu quero estar do lado oposto. Contra a censura a violações de direitos humanos, eu quero estar do outro lado. E eu espero muito que o Paulinho da Força não compactue com o Alexandre de Moraes nessas violações. Mas a coisa está tomando um contorno pior, porque ele também se encontrou recentemente com o deputado Aécio Neves e com o ex-presidente Michel Temer. Agradecer aqui o presidente Michel Temer, os maiores juristas do Brasil, presidente da Câmara também por muito tempo, ex-presidente da Câmara, Aécio Neves, deputado federal hoje, desse PL que nós queremos discutir, presidente, para que a gente possa pacificar o Brasil. O Brasil não aguenta mais essa polarização de extrema-direita com extrema-esquerda. O Brasil precisa pensar no futuro, precisa botar projetos importantes. Agora, quantas pessoas Aécio Neves leva para a rua? Por que ele, nesse momento, está se colocando como uma pessoa moderada para a anistia, quando ele já foi beneficiado pelo regime? Ou pior ainda, por que nós vamos dar ouvido ao Temer,
que não cumpriu a sua palavra anterior. Vocês lembram daquela cartinha do Temer, depois do 7 de setembro, que o presidente Bolsonaro fez? E ficou circulando por aí como certo que houve um acordo intermediado pelo Temer, onde os inquéritos iriam acabar, os inquéritos persecutórios. Por que eu vou confiar então no Temer mais uma vez, sendo que no passado ele não cumpriu com a palavra dele, e eu vou dar mais uma chance a ele? Ou ainda, por que é que eu vou me submeter a fazer um acordo com uma pessoa que quer matar o meu pai? Tire da sua cabeça essa possibilidade de haver acordo, empatia ou sentimentos de justiça, onde você vai fazer valer, né, o seu nome, a sua hombridade, a sua dignidade. Esses não são atributos de psicopatas. Alexandre de Moraes quer assassinar Jair Bolsonaro. Quando ele bota agentes penais dentro da casa do presidente, quando ele não permite que os seguranças de Jair Bolsonaro o acompanhem no hospital, ele está querendo infernizar a vida de Jair Bolsonaro. Ele está querendo atingir o psicológico do presidente Bolsonaro. Ele está querendo matá-lo. Não há diferença entre Alexandre de Moraes e Adélio Bispo. A única diferença é que Moraes tem um poder da caneta maior do que o de Adélio Bispo. Você confiaria fazer um acordo com Adélio Bispo para trazer benefícios ao Jair Bolsonaro? Eu espero de coração que o Paulinho da Força não compactue com esse regime, porque ele estará desgraçando a vida de várias pessoas para atingir um objetivo político, que é retirar Bolsonaro da eleição do ano que vem. E na linha sucessória, como eu tenho apresentado como opção, Flávio Dino também já está se arvorando a tentar me deixar inelegível. Essa redução de pena, que nem anistia ela não vai trazer pacificação. Nós estamos tendo uma oportunidade única. Se agirmos diferentes e chancelarmos qualquer coisa que não seja uma anistia ampla, geral e restrita sobre fatos, daremos continuidade a esse regime persecutório. E o nosso pedido é que a anistia seja sobre os fatos, porque de 2019, quando começou o inquérito das fake news até agora, foram abertos vários inquéritos para perseguir a direita, para perseguir os jornalistas da Jovem Pan, para perseguir Daniel Silveira, Bolsonaro, sua família e seus apoiadores. Eles querem um caminho aberto para que apenas, não pessoas moderadas que falam bonitinho, mas sim pessoas que se sujeitam ao poder do regime, para que estas sim tenham a oportunidade de lograr as mais altas cadeiras da nossa república. Então, assim sendo, meus caros, anistia sobre os fatos, fim destes inquéritos persecutórios. Porque tem gente, para além do 8 de janeiro, que é perseguido. Por exemplo, estou aqui nos Estados Unidos, cito a Ludmila Liz Grilo, juíza, jornalista Alan dos Santos, e vários outros, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza. Eu espero poder contar com vocês e espero que Deus dê sabedoria e coragem para a gente fazer o certo, para que a gente consiga, né, colocar adiante a nossa conduta, mesmo atravessando o Vale da Morte. Isso não é fácil falar, ainda mais na posição que eu estou, mas eu posso falar para vocês, eu nunca tive tão certo que a decisão mais simples é votar contra qualquer redução de pena e a favor unicamente de uma anistia ampla, geral e restrita sobre os fatos, essa sim imparcial. Se forem pegar indivíduos, aí a gente está falando de privilégio. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Vamos falar do Brasil, então. Porque é duro ser de direita no Brasil, né? É duro ser conservador no Brasil. É uma porrada atrás da outra. Ficamos na expectativa da ajuda da cavalaria norte-americana mesmo, porque senão é complicado. Ó, STF condena Paulinho da Força a 10 anos de prisão. Ah, a notícia não é de hoje, não. A notícia é de 2020. Mas por que eu estou usando hoje? Porque explica muita coisa de hoje. Esse é o trio que resgataram das lá do fundo do baú. Eu não consigo nem dizer de onde, porque o sarcófago estava tão cheio de pó das múmias que resgataram hoje, que eu não sei por que o primeiro que apareceu foi o Aécio Neves. Não cheira bem nada disso. Não cheira bem o que estão fazendo. E óbvio que não é para ninguém acreditar nessa ladainha
de que o intuito é pacificar o país. O intuito, obviamente, é resgatar o Teatro das Tesouras, quando tucanos e MDBistas fingiam ser oposição ao PT, sendo que o Temer foi vice da Dilma e o Alckmin é vice do Lula. Enterrar o projeto de anistia e excluir metade do povo da equação política. A democracia que o sistema aceita é uma democracia, entre aspas, bota relativa nisso, em que a população não participa. Pelo menos não os patriotas. A população decente, trabalhadora, honesta, de direita, que quer endireitar o Brasil. Esses ficam de fora. Vamos pacificar o país desse jeito. Paulinho da Força diz que PL da dosimetria vai beneficiar o Bolsonaro, mas sem afrontar o STF. Então, ele conseguiu o milagre da quadratura do círculo. Ele vai propor um projeto que vai agradar a todo mundo, menos os extremos, sendo que ele chama de extrema-direita os bolsonaristas, vai beneficiar até o Bolsonaro e não vai confrontar o STF, que hoje em dia é o maior algoz do bolsonarismo. Então, como é que ele vai conseguir isso? Impossível, porque obviamente não é isso que ele quer. Não vai conseguir e não quer. O que ele quer, e eu escrevi sobre isso já, o que o sistema quer, a ponto de resgatar figuras como Paulinho da Força, Temer e Aécio Neves, o que eles querem é, ok, as penas dos cidadãos comuns do 8 de janeiro foram muito draconianas, muito elevadas, porque precisávamos de uma narrativa para condenar o Bolsonaro e seu entorno a 25, 27 anos de prisão. Agora que isso já foi feito, nós precisamos tentar acalmar um pouco os rebeldes. Como é que a gente faz isso? Diminui a punição da Débora, cabeleireira, condenada a 14 anos por ter pichado uma estátua de batom que foi limpo com um jatinho de água, escrevendo "perdeu o mané", que é uma frase complicada quando dita pelo Barroso, não por ela. Então, o intuito do sistema agora é acalmar os ânimos dos rebeldes, para impedir a nepalização do Brasil, a ucranização do Brasil. É o que eles estão chamando de pacificação. Vamos ver se a gente consegue esvaziar o ímpeto de oposição desses patriotas, entregando a eles algumas migalhas, algumas reduções de pena de quem é preso político hoje. Até porque falar em dosimetria do Bolsonaro é o quê? Em vez de 27 anos, 15? Para um senhor de mais de 70 anos de idade? Prisão perpétua. Ah, vai poder cumprir a pena toda em casa, na prisão domiciliar que ele está hoje. Isso talvez agrade Bolsonaro, eu entendo. Ele é pai da Laura, ele é marido da Michele, ele é um ser humano. Se ele ficar tentado demais a aceitar uma coisa dessas, é um direito dele. Mas o Brasil já deu provas de que, por mais que respeite muito e adore Jair Bolsonaro, o povo pensa por conta própria. Eu não acho que o povo vai aceitar um acordão que serve apenas para arrefecer os ânimos, sem entregar de fato uma anistia. Então, você precisa combinar com os russos, você precisa combinar com os eleitores, com o povo, e você precisa combinar com o Trump. Porque o Trump já deixou claro também que ele quer ver fim da caça às bruxas, a Jair Bolsonaro. O PL da dosimetria, que enterra o PL da anistia, não entrega nada disso. Na largada, já diz que o bicho está morto. Na largada, o Paulinho da Força já confessa que tem que agradar o STF, que, aliás, está agindo junto dele, relator, para costurar o acordo. Ora, como é que um acordo com o STF participando, com o Gilmar Mendes e o próprio Alexandre de Moraes participando, vai ser um acordo que vai acalmar o Trump?
impossível. Mas os monstros do pântano estão tentando vender essa jabuticaba podre para o público. Eliminar excessos nas penas por golpe, sim. Anistia, não, diz o editorial da Folha. Porque eles precisam manter a narrativa de que houve um golpe. Mas como eles são misericordiosos, generosos, bondosos e cristãos, eles aceitam reduzir de 14 para 5 anos de punição a cabeleireira que ia derrubar o Estado de Direito no Brasil com um batom atômico. É ridículo. Nós só aceitamos anistia ampla, geral e irrestrita. Qualquer outra coisa é golpe, encenação, migalhas de um sistema podre e carcomido que quer extirpar a direita do jogo político. Paulo Figueiredo resumiu bem. Na semana que vem, aqueles que dizem que uma anistia ampla, geral e restrita está superada terão uma boa resposta. Continuamos unidos. Anistia a todos os fatos desde 2019, sem distinção ou restrição. O Congresso não legisla sobre pena, mas pode anistiar fatos e não pessoas. Então a anistia tem que estender-se a todos. E, aliás, PL da dosimetria é inconstitucional, ele sim. Quem disse que cabe ao legislativo definir pena que cabe ao judiciário? Agora, quem disse que a anistia é inconstitucional? O Aécio Neves e o Gilmar Mendes, porque eles estão mentindo. Aliás, às vezes eu acho que é a mesma pessoa, de tão juntinho que eles trabalham. Um trocando bola com o outro. E o Reinaldo Azevedo na imprensa representando ambos. Não parece um trio da pá virada? Pois bem, anistia é previsto pela Constituição, inclusive pelo crime de atentado ao Estado de Direito, sim. Não é insuscetível de anistia o crime do qual eles foram acusados. É mentira. Estupro, tráfico de drogas, crime hediondo, esses sim são insuscetíveis de anistia. Não o atentado ao Estado Democrático de Direito. O Paulo Figueiredo novamente. Não temam, nosso movimento é antissistema, portanto é óbvio que a todo momento o sistema vai dobrar, a aposta vai buscar os seus arranjos para nos parar. Como não tem respaldo popular, aliás, qual foi a última eleição que um Temer venceu ou disputou? Tem quase 10 anos que ele não disputa nada. Paulinho da Força era suplente, Aécio Neves, deputado. Não tem respaldo popular, a forma são acordos obscuros do próprio sistema. Será assim até o fim. O único antídoto é a pressão nacional e internacional. Ajudem-nos com a primeira, que nós ajudamos com a segunda, ou seja, a cavalaria norte-americana fazendo sua parte e o povo brasileiro fazendo a sua.